só para a gente ficar mais fácil da gente ver, né, o aumento importante desses quadros de queixas de depressão e ansiedade durante a pandemia, até em janeiro ali, né, de 2020, tanto que aumentou. Então, e aqui nos Estados Unidos, né, que eu achei importante trazer para cá, porque os jovens sofrem demais também. Então, ainda também culturalmente a gente diz que o jovem, né, tem que bola para frente. Eu na tua época, né, passei por isso e muito pior. E isso aí vai ocupar a cabeça, né, como se a mente vazia fosse um espaço para isso, e não necessariamente, né? Muito pelo contrário. Então, eles sofreram muito com o fechamento de universidades, o jovem precisa muito dessa socialização, as crianças e adolescentes também, né? A questão da perda da renda financeira também, e mais da metade relatam sintomas de ansiedade e depressão, e a gente não está olhando para esse público na maior parte das vezes, né? E também são muito mais vulneráveis, 25% acaba indo para o uso de drogas lícitas ou ilícitas, né? E os pensamentos suicidas, 1/4 desses jovens que têm os sintomas de ansiedade e depressão têm pensamentos suicidas. Então é uma porcentagem muito alta, a gente tem que olhar com muito carinho, muita atenção para esse público, né? E aqui tem, né, a comunidade científica do mundo inteiro tá estudando e está indo atrás de quais são o pedágio, né, o que o Covid vai cobrar aí da nossa saúde mental. Então, estamos vendo já surtos, né, um aumento de quadros de depressão durante a pandemia, e isso vai permanecer por um bom tempo ainda, após, né, o término dessa pandemia. Então, isso que está mostrando aqui que está vindo surtos e ondas grandes aí, por conta do isolamento social, que é importante para a contenção do vírus, mas que também traz o medo da infecção, né? O isolamento social por si só, de perder o contato com as pessoas. E aqui tem um outro gráfico que mostra que a gente pensa assim, não é nem só, né, no nosso país por ser, né, estarmos em desenvolvimento, mas nos Estados Unidos teve aumento ali de 10% para 40% dos casos de depressão e ansiedade, e no Reino Unido, que é um país de primeiro mundo, também aumentou, quase dobrou os casos. Então nós não estamos sozinhos, é importante a gente reconhecer isso, né, para que não é vergonha, muito pelo contrário, é importante que o mundo se una para isso, para que a gente, né, melhore como sociedade. Então, como a gente já falou assim, para lembrar, né, os jovens e os idosos jovens de 60 a 64 são uma população mais vulnerável, pessoas com crianças pequenas em casa, pessoas com diagnósticos de transtornos psiquiátricos antes já da pandemia são mais vulneráveis a adoecer agora, e mulheres mais do que homens também. Então isso é importante para que a gente olhe com atenção, né, seja se cada um, né, que está escutando, que faz parte desse grupo, para que respeite isso, né, e para que a gente possa cuidar das pessoas que estão próximas da gente também e reconhecer quem pode estar sofrendo, às vezes, de uma depressão, de uma ansiedade, muitas vezes passando desapercebida. Então, assim, e antes da gente falar só da depressão e ansiedade, né, especificamente, como que é o luto, né, tem uma psiquiatra suíça, a Elisabeth Kubler-Ross, quem estuda e trabalha com luto obrigatoriamente conhece ela. E eu já falei ela de outras vezes, que tem um livro dela sobre a morte e o morrer, que ela trabalha com pessoas com cuidados paliativos, né? Mas ela trabalha e tem uma classificação de 5 fases do luto, né, que a gente pode reconhecer. Nem todo mundo passa por todas essas fases e elas não são lineares, então não necessariamente elas vão né, seguir uma sequência cronológica de acontecimentos. Mas a gente pode ver que só o resuminho delas ali, a negação, então a negação e o isolamento social, a raiva, né, de não querer acreditar, vou explorar um pouquinho cada uma, mas a negociação, a barganha, né, então essa negociação que acontece muitas vezes no íntimo de cada um, na busca de uma religião, né, do contato com Deus, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou mudar minha vida, eu vou largar a bebida, eu vou ajudar mais o próximo, né? E a aceitação, a depressão, que seria o sentimento de tristeza que acontece, e a aceitação, que seria quando o luto é bem resolvido e essa pessoa percebe que é importante, né, seguir a vida,
né, da melhor forma que se possa acontecer, que aceita a perda dessa pessoa e que aprende a viver com essa dor. Né? Então são essas 5 fases, lembrando que não acontecem necessariamente numa hora e nem todo mundo passa por elas, mas é muito comum a gente ver muitas delas nas pessoas e nem sempre a gente entende, né? Seja quem às vezes está vivendo isso ou quem está convivendo com pessoas que estão com luto. Então é importante a gente conhecer para que possa respeitar esse processo de luto de cada um, e cada um mesmo dentro da mesma casa, mesmo com o mesmo tipo de perda, né? Cada um vivencia de uma forma diferente. Então é importante a gente tentar compreender, perceber e aceitar esse processo, né? Então a negação e o isolamento é não acreditar, é não querer, isso não aconteceu comigo, né? Não querer sair, não querer se comunicar com muitas pessoas, ficar mais lá no seu cantinho, é a tentativa de ignorar a situação, achar que não seguir, às vezes a pessoa segue a vida como se nada tivesse acontecido, porque faz parte desse processo. E eu percebo assim que tem tanto a questão individual da pessoa que perdeu um ente querido, de perceber isso, mas socialmente isso acontece também. Então, eu acho que tanto algum comportamento de algumas pessoas de sair, né, e se encontrar e fazer festa, de certa forma, algumas pessoas, não todas, né, algumas são por irresponsabilidades mesmo, mas outras são por fato de negar esse trauma, né. Eu, quando perdi o meu irmão, eu percebia, e eu não faço essa lembrança com nenhum tipo de julgamento, mas eu percebia o comportamento das pessoas que estavam ao meu redor, né? Tinha pessoas que simplesmente negavam esse fato e que vinham conversar como se nada estivesse acontecendo. Oi, tudo bem? Como é que você está? Vamos sair, vamos... E não está tudo bem. A pessoa que perdeu alguém não está bem, né? Ela vai ficar bem e espera-se que fique bem. Mas cada um tem um processo e é importante que a gente não force ninguém passar dessas fases num tempo que a gente acha que seja o necessário e não o tempo que a pessoa precisa, né, para superar aquilo. E da raiva é quando a pessoa já entendeu que isso aconteceu, mas que quer achar um culpado, que é uma sensação de assim, não dá para passar desapercebido e quer achar um culpado. Tanto se culpa, às vezes muito, de se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse ido com fulano, se eu tivesse escutado o que, né, meu pai falou, se eu tivesse... Ou às vezes achar um culpado de terceiros, né, porque foi o cara que atropelou, foi a pessoa que... né, foi um erro médico, ou foi um erro da pessoa que fez o atendimento, ou foi um erro do outro que não percebeu. Então, tentar achar um culpado para justificar aquilo, né? Às vezes, até mesmo Deus, né? Tem muitas vezes você, por quê? Né? A raiva se manifesta de muitas formas. Mas e depois, se for linear, né? Assim, essa negociação e a barganha. Então já se entende, passa essa raiva, às vezes até essa agressividade, e muitas vezes isso causa a raiva, né, nas pessoas que convivem, porque não entende que é um processo de luto às vezes, mas que ele começa a negociar para que esse luto passe, para que essa dor não aconteça, né? Então aí que busca muitas vezes as pessoas que perdem, né, a fé, a espiritualidade ou a busca de uma religião, pode se fortalecer nesse momento para essa busca, né, essa forma de barganha. E essa é uma fase que a gente não vê muito, porque é mais um íntimo de cada um que acontece. E a fase da depressão, que seria a 4ª fase, aí eu digo entre aspas, porque não é uma depressão propriamente dita, nem todo luto se transforma em depressão, nem toda tristeza, mas ela tem muitos dos sentimentos, muitos né, do que é também sentido na depressão como patologia, mas sentido no momento de luto, uma tristeza, um vazio, uma melancolia, um isolamento das outras pessoas, um recolhimento, né? Então, isso nunca vai passar, sempre vai ser assim. Então, sentimentos, ou às vezes de menos-valia, né? Eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou superar isso. Mas, e daí também tem a fase de aceitação, que é quando a pessoa passa por esse luto é bem resolvido, né, começa a perceber que a vida tem que seguir, que tem que seguir em frente, tem que continuar da melhor forma que fica e consegue trabalhar e ressignificar essa dor, né? Isso que é muito importante, a gente ressignificar as perdas. Nada é por acaso e tudo tem um aprendizado por trás disso.
Então, quando a gente acha esse ressignificado, né, da dor, é quando a pessoa consegue ir em frente, recomeçar a vida e seguir a vida, né, e no seu ritmo e continuar. De que forma que a gente pode enfrentar esse luto, né? Tanto para individualmente, com cada um que tem a sua perda, que sabe a sua dor, quanto também socialmente, em família e em comunidade. Então, talvez a principal é não evitar o diálogo. Então, dialogar, falar sobre isso. Porque ninguém sabe falar sobre a dor, sobre a morte, né? A única certeza que a gente tem na vida é a morte. Mas todo mundo foge desse assunto. Então, na verdade, quanto mais a gente falar, e lógico, e até aqui também entra, é importante a presença dos profissionais e dos psicólogos que sabem abordar isso da melhor forma, mas que a gente permita que as pessoas falem e que a gente não suprima isso, né? Que a gente possa falar dos sentimentos, falar porque isso é terapêutico, isso traz descobertas, né, sobre a sua própria pessoa, traz descobertas sobre a família, sobre o papel, o significado daquela pessoa na família, no contexto em que estava se inserido. Então é isso, quando a gente consegue enfrentar e dialogar, isso ajuda no processo de luto, de melhora, né? E voltar à rotina aos poucos também. Muitas vezes, né, a tendência de fuga, né, também do sentimento, para que não se perceba isso, é assim, matar e trabalhar, ocupar a cabeça, né? Isso é muito comum escutar, não, estou ocupando a minha cabeça, então estou indo bem, estou ocupando a minha cabeça. Mas ocupar demais a cabeça, ele acaba que suprime muito esse sentimento agora, onde ele tem que ser manifestado. E isso a longo prazo ele traz prejuízos, né? Tende a trazer prejuízos e a não contribuir para a saúde mental, para que esse luto seja superado de uma forma saudável. E também o fato de que é importante aceitar que essa dor existe, aceitar que essa dor é inevitável. Então, né, a gente socialmente, culturalmente acha que temos que ser fortes, e ser forte significa não manifestar dor, não manifestar às vezes pesar, ou estar socialmente ativo e presente como estava antes, mas isso também a longo prazo e a curto prazo traz muito sofrimento. É uma máscara, né? Isso que traz muito sofrimento, porque isso não é trabalhado. Então, isso não ajuda a superar o luto, né? Não ajuda a superar essa dor quando a gente não reconhece ela. Então, isso na medicina, isso tem algumas técnicas também o mindfulness, que é a atenção plena, que é uma das técnicas de meditação mais estudadas pela ocidentalidade, que tem muitos benefícios no tratamento de depressão e de ansiedade e de processos de luto, porque ela faz um treinamento, digamos assim, para que a gente possa viver o presente, né? E viver o presente significa aceitar as coisas que acontecem no presente, não se enganando e vivendo o passado como se nada tivesse acontecido, ou nem se preocupando excessivamente com o futuro, né? Como se fosse algo, às vezes, preocupações, que nem eu falei lá do Augusto Cury, né? Que nosso pensamento cria também processos de estresse no nosso organismo de coisas que nem aconteceram. Então, é importante que não fique preso nem ao passado nem ao futuro, e que a gente aprenda a se reconhecer. E o Mindfulness ajuda muito nisso também, né? De processo de autoconhecimento, de viver o presente também. E buscar redes de apoio na comunidade, redes de apoio na sociedade, dentro de casa, com pessoas que tiveram as mesmas perdas. Hoje a internet ajuda muito nisso, né? Às vezes de grupos de apoio online, ainda mais em momentos de isolamento, de pandemia, exatamente. A gente precisa, essas redes de apoio ajudam, tanto de psicólogos que se dispõem a fazer atendimento online, quanto também de grupos de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, que possa dar esse suporte. E até por falar em suporte, né, é uma coisa bem importante da gente ficar atento aos jovens, porque é muito comum. E eu atendi recentemente até um caso de uma adolescente com quadros de depressão. Tem vindo muito, né? Adolescentes com quadros de depressão e ansiedade que os pais percebem. Quando a gente investiga e pergunta, eles participavam de grupos de suicídio, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Então, essa supervisão é muito importante, é fundamental dos pais
né, nos jovens, porque assim como tem a parte boa da internet, que é o que está permitindo esse encontro aqui, é o que está fazendo a gente superar muitos momentos de isolamento, poder se conectar um ao outro, mas também tem esses grupos, né, diabólicos que pregam o mal, e eu não sei porque alguém faz um tipo de, né, para incitar essas ideias de né, e tem jovens que falam abertamente que faziam, entravam, o que tinha naqueles grupos e ideias. Então isso, assim, é um prejuízo enorme para a sociedade, para a família, para o jovem, né? E graças a Deus os pais conseguem ver isso a tempo e trazer e resgatar esses adolescentes ou adultos jovens, né? Que é a população que acaba mais cometendo suicídio. Então isso e numa, né, e, assim, numa dificuldade maior ou num sofrimento muito intenso em que você acha que não está conseguindo superar, né, se observar tanto a si quanto aos outros, e sentir que não está melhorando esse sofrimento, de buscar ajuda profissional. Na dúvida, buscar sempre, né? Na verdade, a ajuda psicológica para o enfrentamento do luto é muito importante. Nem sempre isso é possível, infelizmente nem sempre está disponível, né? A gente tem no SUS o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, tem as assistentes sociais que dão muito esse apoio também, além dos psicólogos e dos psiquiatras do CAPS, mas tem na rede particular, tem nos convênios, mas às vezes quando, né, buscar a ajuda médica é importante, não retardar, não demorar demais, né, nesse processo. E por que acontece a depressão, né? Seja por uma luta, um luto não elaborado, uma perda muito grande como aconteceu, e isso, o luto e a depressão podem ser causados por N fatores, né? Mas agora principalmente por perdas. E a perda não é só da pessoa, lógico, essa é a maior perda, a perda da vida, né? Mas às vezes tem pessoas que não sofreram a morte de alguém, mas perderam o desemprego, perderam a segurança, a estabilidade que tinham na família, a rotina se desestabilizou. Então a perda do tipo de vida, a perda, né, ou traições, ou às vezes nascimentos de filho, a perda da individualidade que tem, isso também pode levar a um processo de depressão. Tanto é que tem muito também, né, por exemplo, a perda da individualidade materna depois do nascimento dos filhos, tem a atenção voltada para a depressão pós-parto que pode acontecer. Então, tanto por questões hormonais inerentes ao processo ali de gestação e parto, mas também o baby blues, né, que é um sentimento de tristeza muito grande que as mulheres vivem. E agora também é um momento muito difícil na pandemia. Maria, eu ganhei na pandemia, né, e no começo, assim, o meu último mês de gestação foi durante a pandemia e havia tantas incertezas. Hoje a gente tem muita informação, né? E naquela época não tinha, muito menos, porque era tudo muito novo. Então a gente trocou de obstetra para uma que atendesse uma maternidade, não no hospital. Chegamos a cogitar partos em casa, tudo com medo de sair, né? Então, e depois né, o fato de você não poder receber ninguém, não poder compartilhar com ninguém aquele momento que seria de grande alegria, que compartilhar a alegria é muito importante, né? Então isso afeta muitas mulheres, tanto lá no começo, a gente teve que respeitar muito esse processo e aprender. Eu me abstive muito de ver noticiário, né? Porque assim, chega um momento às vezes que tanto de noticiário quanto às vezes a gente estava conversando, né, esses dias antes aqui da live, às vezes os pedidos de oração, a gente se compadecer e ajudar, estar disponível para ajudar os outros é muito importante, né? Como uma comunidade a gente cresce e se fortalece, assim, mas que cada um tem que saber qual é o seu limite, né, para que você, que nem estando num avião, né, máscaras cairão sobre suas cabeças, primeiro cada um tem que colocar máscara em si mesmo para depois conseguir ajudar os outros. Então cada um se perceber até que ponto consegue estar disponível para ajudar os outros e até que ponto não, que precisa ter atenção para si mesmo, para que possa cuidar da família, para que possa cuidar né, dos pais, dos avós ou dos filhos em casa. Então a saúde mental dos pais, né, em casas de família com crianças pequenas ou adolescentes, né, a família, cada um tem que estar bem para que possa ajudar o outro a estar bem também. Senão, isso não é possível, né? E tem muitos sintomas
que são frequentes, sintomas físicos também que trazem, né, e até esse é o objetivo que a gente possa trabalhar aqui, ver, né, perceber que não são só sintomas psicológicos, são sintomas emocionais também que trazem o despertar, né, a investigação para transtornos de humor, para depressão, para ansiedade. Nas mulheres, as queixas mais comuns são de dor de cabeça, dores no corpo, dor de estômago, além do estresse emocional e da labilidade emocional e do choro, né? Que é mais comum na mulher. E já os homens, a gente não percebe tanto isso, mas é mais um transtorno mais fácil, né? Para cair, buscar em abuso de substâncias, de álcool, de cigarro, outras drogas, comportamentos de risco, né? E também a relatar a agressão